Bom, pessoal, primeiramente nós vamos clicar aqui em criar um arquivo novo. Caso você já tenha um projeto salvo, você pode clicar também em abrir um arquivo existente. No caso, nós vamos aqui em criar um arquivo novo. Ao clicar, nos deparamos com esta tela. Aqui podemos configurar então o nosso material. No caso, a gente vai determinar a largura e a altura do material. Nós vamos trabalhar então para fazer esses testes com MDF de 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. 200 de largura por 200 de altura. Lembrando que se tiver aqui selecionado em polegadas, você deve selecionar aqui em unidades milímetros sempre, porque o nosso equipamento trabalha em milímetros e toda a matemática interna dele é baseada em milímetros. Bom, você vai ter também aonde você quer que comece a usinagem, ou seja, na parte superior ou inferior, e vai ter a medida da espessura do seu material. No caso, estamos trabalhando com MDF de 20 milímetros, 2 centímetros de espessura. E a usinagem eu gosto sempre de começar na superfície, porque aí você tem uma noção, né, e não precisa furar o seu material para iniciar a usinagem. Bom, uma vez configurado esse material e a gente tendo colocado como início da usinagem na superfície, nós temos como visualizar este material. Você clica aqui em Vista 3D, ele te dá o tipo de material, no caso a madeira que nós configuramos. Depois eu vou ensinar a mudar e alterar o tipo de material, você tem como colocar outras cores de madeiras, enfim, outros materiais aqui, tá? E aí temos como visualizar até mesmo a espessura que nós configuramos para esse material. Aqui é simples, é só clicar e girar, né, com um botão e nós conseguimos essa visualização 3D. E aqui em cima nós temos os tipos de vistas que podemos configurar. Então podemos colocar uma visão aberta, podemos falar que a gente quer uma visão de cima, uma visão lateral, né? E aí então esses botões têm esta função. Bom, uma vez configurado o material, nós vamos determinar o ponto de início de usinagem. Como vocês veem aqui, este ponto vermelho, ele está indicando aonde vai iniciar a usinagem da imagem que nós vamos colocar aqui. Bom, existem algumas possibilidades. Você pode começar a usinagem na parte superior, canto esquerdo ou direito, e na parte inferior, canto direito ou esquerdo. Ou iniciar a usinagem no meio do material. Cada estratégia adotada vai depender da peça, mas normalmente nós indicamos começar pelo campo esquerdo. Por quê? Porque eu consigo posicionar a máquina exatamente neste ponto, tá? Zerar a máquina no GRBL e aí eu vou conseguir verificar, fazendo até uma medida com paquímetro, se a peça que eu configurei, ou seja, o tamanho aqui da nossa área, vai caber lá no espaço. E aí fica mais simples a usinagem. Bom, uma vez que eu configurei tudo aqui, né, a largura, a altura do material, a espessura, aonde eu quero que comece a usinagem, se na parte superior ou inferior, o canto onde eu quero que inicie a usinagem, configurei a unidades de medida, aqui em resolução nós não precisamos mexer, ok? E vamos clicar em OK. Bom, você pode observar então que habilitou agora as ferramentas, né, do programa e que a área que você configurou ficou aqui pré-determinada, essa área que aparece em branco, né? Então é nessa área que está o seu material, ou seja, tudo que você for usinar deve estar dentro deste campo em branco. E isso você tem que ficar atento, porque se eu fizer um retângulo, por exemplo, ultrapassando essa área, o programa vai aceitar.
né? Ele vai te dar um aviso que está fora da área do material estabelecido, porém ele vai aceitar, né? Se você mandar usinar, ele vai usinar este retângulo, né? E vai passar das áreas que você determinou. Bom, então, como vocês podem observar, existem diversas ferramentas. A maioria delas são ferramentas simples que você pode encontrar em programas de desenho simples, né? Então aqui você tem para desenhar um quadrado, retângulo, linhas retas, tortas, figuras geométricas. Nós vamos aprender a utilizar algumas destas ferramentas. Bom, vamos aprender então primeiramente uma ferramenta muito básica que seria escrever. Então nós clicamos, ela vai abrir esse campo. No caso nós podemos colocar qualquer texto, eu vou colocar teste, ok? Ela aceita letras maiúsculas ou minúsculas. E nós vamos clicar então, aqui temos o tipo de letra. Nós escolhemos como um Word e vamos escolher qualquer tipo de letra. Aqui nós temos o alinhamento, nós podemos escolher aonde vai ser alinhada, nós podemos colocar no centro, à esquerda, à direita, vai aparecer aqui no material. Tá? A altura do texto que nós estabelecemos. No caso, eu vou deixar aí o que veio configurado e aplicar. O texto apareceu, ele foi alinhado pelo centro, né? E agora, como vocês observaram, ele apareceu no canto. Para que ele possa ser selecionado e você possa configurar ou dimensionar ele, você tem que sempre verificar que o objeto, no caso a letra, está em rosa, né? Mas aqui ainda não permite, se eu clico, arrastar. O que você tem que fazer? Quando ficar em rosa, você dá outro clique e você acaba de habilitar, né, para arrastar este objeto, no caso essas letras que nós configuramos ali, né? Bom, uma vez configuradas essas letras, digamos que eu quero que ela ocupe o campo inteiro, né, aqui da minha usinagem, mas eu quero girar. Bom, é simples, é como os programas convencionais de desenhos, né? Você pode girar essa letra. Se você segurar a tecla Shift do seu teclado, ela vai girar em ângulos determinados, que fica mais fácil para você alinhar aqui, por exemplo, nos 90 graus, né? Arrastamos, podemos dimensionar novamente, deixando do tamanho que queremos. Eu quero que ocupe a área inteira do nosso material, mas digamos que eu quero fazer essa escrita mais de uma vez. Como em qualquer programa, damos um Ctrl+C de copiar e um Ctrl+V. Uma vez feito isso, só arrastamos e já temos duas imagens, né? Bom, isso serve para inserir textos. Temos a possibilidade de inserir figuras geométricas. Aqui aparece a nossa figura, né? A gente tem como determinar, por exemplo, 40 por 40 milímetros, ou seja, temos como dimensionar ela numericamente ou empiricamente arrastando o cursor. No caso, eu quero um quadrado de 40 por 40, vocês podem observar que esse quadrado foi formado. Podemos também selecionar outras figuras geométricas pré-estabelecidas aqui pelo programa, como por exemplo uma estrela. Aqui a gente pode definir também o tamanho manual ou arrastar e definir empiricamente o tamanho que nós queremos. Colocamos sempre em aplicar. Uma vez aplicado, o desenho está aí. E assim como a letra, se você clicar duas vezes, você consegue dimensionar, redimensionar. O quadrado nós também conseguimos redimensionar. Você pode até transformar num retângulo, né? Como qualquer programa de desenho convencional.
E nós também podemos girar, né, esses objetos. Bom, podemos também criar linhas. E essas linhas facilitam a criação pela união de pontos de figuras geométricas. Bom, uma vez vista essas ferramentas básicas, né, digamos agora que nós queremos usinar apenas aqui no criamos. Você vai ter uma, se eu quiser ela centrada no meio do material, exatamente no meio, centrar no material. Automaticamente o centro agora do seu material é o centro também do seu objeto, né, do seu desenho, no caso a escrita aqui. Bom, uma vez centralizado o desenho, imagina que você não quer mais esse objeto separado. Você quer unir esse objeto. Para quê? Na hora de recortar, de usinar aqui o seu nome, você não vai ter letras separadas, você vai ter essas letras juntas. Existem algumas formas de se fazer esse processo. O primeiro deles seria utilizando uns tabs, ou seja, retângulos ou quadrados ou formas circulares, enfim, você pode optar por diversas formas geométricas. No caso, eu vou usar aqui um retângulo, vou desenhar um retângulo, né? Como vocês podem ver aqui no zoom, né? Damos zoom na imagem, vocês podem ver aqui que este retângulo ficou unindo essas duas estruturas, mas nós ainda temos essas linhas que atrapalhariam então aí a usinagem, tá? Porque o programa não vai reconhecer isso como uma única estrutura, ele vai reconhecer o retângulo e a letra e vai usinar de forma errada. Bom, como eu posso fazer aqui? Nós clicamos então, selecionamos as duas imagens. Como vocês veem, não selecionou as duas imagens, só selecionou uma. Para selecionar as duas, nós clicamos em Shift no teclado e selecionamos o retângulo também. Ou simplesmente, para selecionar as duas, nós vamos selecionar todos os objetos aí, clicando com o mouse, segurando e arrastando. Bom, selecionado esses dois objetos, porque até então o computador reconhece o teste como um objeto e o retângulo com outro. Selecionamos e vamos clicar em juntar os vetores selecionados. Clicamos em sim. Uma vez selecionados, você vai me falar, poxa Diego, continua do mesmo jeito. Bom, com uma pequena diferença. Quando eu clico agora nas letras, elas estão separadas, né? E ela vai possibilitar eu utilizar essa ferramenta, onde eu posso clicar com a tesoura e cortar as linhas selecionadas. Então agora aquela imagem que era antes apenas um retângulo e as letras, agora se tornou uma única imagem. E eu poderia fazer isso perfeitamente também para unir, por exemplo, aqui, ó, tenho utilizando um retângulo menor, enfim, isso você define, vai depender do seu trabalho.
você utilizando novamente um retângulo menor, novamente você vai ter que selecionar as imagens para poder fazer. Então você seleciona tudo, vai apertar novamente e automaticamente, como agora já selecionou as letras, já não precisa nem utilizar a sua ferramenta de tesoura. Você viu que ela automaticamente, ao clicar em juntar vetores, ele já interpretou e uniu. Bom, não gostei do jeito que ficou e existem outras formas para se fazer. Para retornar ao que já estava, como em qualquer programa, você aperta a tecla Ctrl e o Z, letra Z do teclado, e você vai retomar ao princípio. Se passou da onde você queria, você vai em editar, refazer ou Ctrl Y, como está escrito aqui, e aí a imagem já está centralizada novamente. Bom, outra forma de fazer esse processo de união de objetos, no caso letras, seria clicando 2 vezes no objeto e ordenando converter em curvas. Uma vez que eu fiz esse processo, o programa reconhece cada um desses objetos como um objeto único, no caso cada letra. Cada letra se transformou então em um objeto. Bom, uma vez convertido então cada letra em um objeto único, basta uni-las. Para isso, nós selecionamos o objeto, no caso a letra, sobreposicionamos uma outra, como vocês podem ver, novamente repito, cada tipo de letra possibilita um trabalho, então essa não seria uma letra adequada para fazer esse tipo de trabalho. Poderíamos selecionar outra fonte. Ok, uma vez que todas estão sobrepostas, selecionamos todas e clicamos na ferramenta Juntar Vetores. Como podemos observar, as linhas que atrapalhariam a usinagem sumiram e todas as letras estão unidas. Bom, outra ferramenta interessante de utilizar no Aspire é a vetorização de imagens, onde a partir de uma imagem eu vou conseguir criar linhas que o computador, ou seja, o Aspire, consiga reconhecer para poder configurar os tipos de percursos de corte que serão realizados na CNC. Apenas a imagem o computador não reconheceria, por isso é importante e essencial você ter o vetor da imagem para poder aí, então proceder à usinagem. Porém, você já pode importar vetores diretamente, claro. Porém, quem não entende ou não tem outros programas, pode fazer diretamente pelo Aspire. E eu vou ensinar agora como fazer isso. Primeiro a gente clica em modelar. Vamos em criar um componente a partir de imagem selecionada. Clico nele. Vou selecionar, no caso o escudo aqui do Santos que eu já separei. Clico em abrir. Bom, primeiramente vocês podem ver que ele ultrapassa a nossa área de dimensão aqui de 20 por 20 centímetros, né? Então nós vamos redimensionar de forma empírica, ou seja, sem determinar numericamente o tamanho, e vamos colocar ele dentro dessa área de 20 por 20. Bom, uma vez colocado, você pode até centralizar, né? Vem em editar, alinhar objeto, centrar no material. E aí temos o objeto totalmente centrado aí no nosso material. Bom, porém, essa imagem o computador não reconhece, ele reconhece linhas. E aqui tem uma imagem, mas existe um jeito de você conseguir transformar essa imagem em linhas, e isso chama-se vetorizar. Para isso, você clica a imagem, ela está selecionada, editar, vetorizar a imagem,
E aí você tem os tons que você quer que vetorize. No caso, como é uma imagem em preto e branco, você vai vetorizar todos os tons, porém poderiam aparecer outras cores dependendo da imagem, principalmente se for colorida. A partir do momento que eu selecionei todos os tons, ele vai fazer o quê? Você clica em prever e você já pode observar que se formaram linhas em volta desse desenho e finalmente aplicar. Uma vez que você fez isso, se você clicar na imagem e deletar, você vai ficar com as linhas dessa imagem. E agora sim você pode ver que ela pode ser selecionada. E uma vez selecionada, aí sim você vai poder criar qualquer percurso e fazer qualquer ferramenta trabalhar com essa imagem. É essencial, saber vetorizar ou no Aspire ou em outros programas para você poder trabalhar com esses desenhos. Para que sua CNC possa interpretar esse desenho e fazer a usinagem, temos que configurar agora o percurso de ferramenta. Para isso, vamos selecionar o nosso objeto. No caso, vou selecionar apenas este desenho. O outro que tínhamos, vou deletar. Vou redimensionar também, deixando ele maior. Vou novamente centralizar, então editar, alinhar o objeto, centrar no material. Ele centrou exatamente no meio do material o nosso objeto. E agora vamos proceder então para a configuração de ferramenta. Vamos clicar em percursos, nesta aba aqui no canto superior direito. Uma vez que clicamos, vai aparecer esta tela. Bom, como vocês podem observar, abriu a janela de percursos com diversas opções. Nós vamos ver um pouco de cada uma delas, começando aqui por definição de material. Nós já configuramos inicialmente a espessura do material. Se você quer que a usinagem comece em cima ou embaixo do material, já configuramos se você quer que ela comece no canto esquerdo, direito, superior ou inferior ou centralizado. Deixamos então aonde configuramos inicialmente. Tá? Aqui também podemos configurar aonde você quer que comece essa usinagem. Digamos que você tem uma madeira e a parte superior dela possui arranhões. Se você colocar para tirar 3,4 milímetros, sua usinagem vai começar aqui, garantindo que essa parte que está riscada vai ser tirada e não vai prejudicar aí seu objeto. Porém, como nossa madeira está em perfeitas condições, não é necessário. E também temos essa cota de segurança acima do material. É o quanto a sua fresa sobe entre uma passada de linha e outra. Tá? No caso, nós deixamos a padrão. Lembrando, quanto maior essa distância, mais sobe a fresa, mais demora para descer na próxima linha e isso aumenta o tempo de usinagem. No caso, como não tem nenhum objeto na área de usinagem, nós não necessitamos deixar uma cota de segurança alta, pode ser de meio centímetro, 5 milímetros mesmo. Bom, clicamos OK. E vamos então aí para a primeira ferramenta de percurso, que seria criar um percurso de corte. Bom, primeiramente nós devemos selecionar nosso objeto. No caso, quando nós construímos esse objeto, vocês podem observar que na realidade nós temos dois objetos. O computador reconhece, o programa reconhece três objetos. Para poder fazer o corte da letra, que é o que nós queremos, nós selecionamos todos eles.
vamos aqui em percurso, e aqui primeiramente a profundidade. Digamos que eu quero tirar uma cota inicial do material antes de começar essa usinagem. Eu poderia colocar aí que eu quero tirar 10 milímetros. E antes de fazer essa passagem final, ele vai fazer essa passagem aí de 10 milímetros. Porém, nós vamos deixar em 0 mesmo. Nosso material tem 20 milímetros de profundidade, ou seja, 2 centímetros é o que vai ter essa letra aqui de profundidade. Então, se nós queremos que esta letra seja cortada, nós temos que pôr no mínimo 21 milímetros. Vai passar 1 milímetro? Vai, mas como embaixo da sua máquina tem a mesa de sacrifício, você não vai danificar aí a sua máquina, vai danificar a mesa de sacrifício, que é para isso que ela serve. Bom, colocamos aí então 21 milímetros, tá? Essa é a primeira parte da configuração do percurso de corte. A segunda parte é onde nós vamos selecionar a ferramenta. Para isso, você vai colocar em selecionar ferramenta. Existe esse banco de dados com diversos tipos de ferramentas, tá? Cada uma delas específica para um tipo de trabalho. Claro que isso você vai obter também com o tempo essa experiência aí de saber qual ferramenta é melhor para cada tipo de trabalho. No caso, para cortes, é muito comum usar as end mills. Essas ferramentas, tá? Elas, primeiro, para configurar, você vai colocar em milímetros, como sempre. A sua máquina está configurada para milímetros. Se você colocar em polegada, você vai danificar o seu trabalho, não vai sair um trabalho perfeito. Tá? O diâmetro da sua ferramenta, qual é? Bom, isso aí você tem que saber. No caso, vamos dizer que nós estamos trabalhando com uma ferramenta de 3 ponto, e sempre colocar ponto e não vírgula, 3,175 milímetros. Tá? Então, esse diâmetro da ponta. É essencial você saber os diâmetros e as configurações da sua ferramenta. A sua fresa, normalmente quando você compra, já vem com todas as configurações estabelecidas. E você deve colocar ela aqui. Por quê? Porque o programa vai gerar os comandos para a sua CNC. Dependendo os cálculos que ele vai fazer, vai depender aí de todas as informações que você colocar, inclusive das informações da fresa que você está trabalhando. Aqui em parâmetros de corte, normalmente eu deixo que vem pré-estabelecido, tá? Você pode até mudar esses parâmetros, mas eu não recomendo. Bom, a velocidade de rotação, no caso de motores de 1 cavalo ou de motores de tupia, vai variar, tá? A velocidade de rotação você pode configurar. No caso, para usinar MDF, uma alta rotação é recomendada. Então, vou colocar o máximo que o nosso motor de 1 cavalo, no caso, ele vai chegar, que é 24.000 rotações por minuto, RPM, né? Velocidade de avanço é o quanto de rápido vai ser a sua usinagem. No caso, nossa máquina chega até 1.000, 1.200. Porém, nessa velocidade, dependendo do material e a profundidade que você vai fazer, ela pode perder passo. Como eu quero cortar esses 20 milímetros de uma passada só, tá? Eu vou usar então uma velocidade mais lenta, eu vou colocar 600. E a velocidade de ataque é a velocidade que ela vai perfurar o material. O MDF ele é mole, então ela perfura bem. Se fosse aço, você teria que colocar uma velocidade de ataque muito menor. Uma vez configurada a ferramenta, clico em OK. Aqui ele deu o aviso que eu mudei as configurações, mas não mudei o nome da ferramenta. Eu posso mudar esse nome e colocar ferramenta 1. E aí no estojinho da sua fresa você pode colocar lá ferramenta 1. Você já sabe que aquela ferramenta é a ferramenta 1, tanto no seu estoque físico como na sua biblioteca de ferramenta virtual, tá?
Bom, uma vez feito isso, vamos para o próximo passo. Aqui, em usinar o vetor, você vai falar, você quer a usinagem por dentro ou você quer essa usinagem por fora, né? Então, no caso, nós queremos que a largura seja igual, então nós vamos passar a ferramenta por fora para que seja igual. Porém, atentos a uma questão. Estamos falando aqui de três objetos. Então, se eu quiser que saia exatamente como está aqui no desenho, eu vou ter que configurar um a um. Então aqui, primeiramente, eu quero todas as linhas por fora para que fique com o mesmo diâmetro. Vou selecionar então por fora ou sobre, que seria sobre a linha, ela vai fazer sobre a linha, mas no caso vamos deixar por fora, porque eu quero exatamente essa medida que eu coloquei. Aqui em editar passagem, como vocês observam, ele calculou o programa 168 passagens, ou seja, ele vai ficar passando no desenho 168 vezes até chegar a 21 para cortar esse desenho. Porém, é um absurdo. Não há necessidade de passar tantas vezes, a não ser que fosse um aço de 20 milímetros. Aí sim, estamos falando de diversas passagens. Porém, como nós temos aí a profundidade em madeira, nós podemos colocar aí apenas uma passagem. Atentos, se eu colocar agora OK, não vai mudar nada, veja bem, continua 168. Para que realmente seja configurado em uma ou no máximo duas passagens de 10 milímetros, tá? Como a gente já configurou aqui em cima em uma passagem, 21 milímetros, que é a profundidade que ela vai ter primeiramente, eu coloco aqui número de passagem 1 e ponho definir passagem. Vocês podem ver que agora ela vai fazer uma única passagem. Bom, adicionar pontes de percurso. Para que sua madeira, quando seja cortada, não saia voando, né, ela pode quebrar, ela pode ser danificada, você pode pôr os pequenos tabs, que são essas pontes de percurso. E aí você vai falar a espessura que você quer que tenha, então quero que essas pontes tenham 2 milímetros de espessura, tá? E que o comprimento dela seja de 2 milímetros também, tá? Ou você pode criar pontes 3D também, não é o caso, aqui é só para segurar o material enquanto ele é cortado e dar uma leve lixada na hora que sair da sua máquina. Você pode editar essas pontes, mas não é o caso, sempre utilizamos aí o automático, tá? Aí você tem algumas opções dessas pontes e outras opções também de rampas de percurso, para o percurso não ser em uma única passada, ele vai poder fazer um zigue-zague, uma espiral, mas para este tipo de usinagem de corte não recomendo mexer. E aí você vai vir finalmente aqui, vai pôr o nome, então corte 1 e vou calcular. Aqui ele deu um aviso falando que o meu material é de 20 e que a ferramenta vai passar 21 em um único corte e isso vai furar o meu material. Como é o que eu quero retirar isso, né? Eu não quero que fique, eu quero que realmente passe corte, eu ponho OK. E se você clicar agora, automaticamente vai para uma simulação. Se você clicar, você pode observar que ele cortou, mas tem essa falha aqui. Por que não cortou? Porque na hora de configurar, eu não selecionei. Então, reiniciar simulação, que aí você deixa sempre o material em branco. Aqui é aquela opção que eu falei lá no começo, que você pode escolher outros materiais, né? Então pinos, por exemplo, se você está trabalhando com pinos. É só uma questão estética, tá? Não tem nada além de estética aqui. Não vai fazer diferença nenhuma na sua usinagem.
Vou deixar então uma madeira mesmo. Clico em fechar, volta para a tela. E aqui vou em novo, que é onde a gente pode visualizar aqui o nosso objeto. Bom, eu preciso então usinar esses dois objetos também. O que eu faço? Eu seleciono ele, tá? Posso até selecionar os dois, clicando na tecla Shift, seleciono um, clico com a tecla Shift segurada, seleciono o outro. Vou em percurso de corte, está já configurado em 21, a primeira passada. Já está a ferramenta 1, que é a que configuramos, porém temos que modificar aqui a passagem. Uma passagem, definir passagem, ok. Bom, só que se eu mandar usinar por fora, vai ficar menor aqui esse espaço. Então aqui no caso, a estratégia de usinar por dentro. Clico agora em calcular. Ele avisou novamente que vai perfurar o material, clico em OK. E como vocês veem, agora usina apenas esta parte. Bom, para você ver a simulação na íntegra, você seleciona corte 1, corte 2, simular. Ou simular todos os percursos. E aí sim, clicando em simular todos os percursos, você pode observar que a letra está exatamente no tamanho que você queria e que essas partes vão ser destacadas, ou seja, a sua letra saiu unida e recortada. Aqui então, vamos novamente em percurso. Eu não quero mais ver a simulação, eu quero fechar, ok. Mas eu não quero esses percursos de corte, tá? Digamos que agora eu quero fazer outro tipo de percurso, como uma raspagem. Bom, simples, você pode até deixar até eles aqui, e você pode utilizar eles, e você vai então criar outro percurso. Uma vez que você criou, digamos, voltamos sempre aqui a essa tela. Digamos que você quer agora fazer um percurso de raspagem, você não quer mais cortar, e você quer raspar 10 milímetros da sua madeira. Ou seja, você vai cravar isso 10 milímetros para dentro, vai ficar negativa essa letra para dentro. Coloco 10 milímetros, vou em editar a ferramenta. Ela ainda não reconheceu. Clique em OK. Ela ainda não reconheceu a ferramenta que você configurou antes. Vamos chamar de ferramenta 1. Já está com todas as configurações anteriores, só o nome que ela não reconhece aqui na biblioteca das suas ferramentas de preenchimento. Clique em OK. Aqui novamente as passagens, nós não queremos tudo isso de passagem, colocamos uma, definir passagem, OK. Aqui o contorno, ou ele pode ser feito dessa forma, ou você pode fazer em varrimento. Eu sempre utilizo a opção contorno. O tipo de ataque, se você quer que ela afunde de uma vez só no material ou faça zigue-zague. No caso, eu sempre deixo para afundar de uma vez no caso da madeira. Em casos de metais, é bom ativar essa opção de rampeado, onde ela vai tirando aos poucos o material. Aqui vocês podem pôr em reiniciar simulação e ela só vai fazer a parte de riscado. Aqui não dá para ver muito bem, inclinando aqui já dá para ver melhor o tipo de trabalho que ela fez. Esse tipo de trabalho, as letras unidas não ficam muito legal,
né? Apesar de dar para ver o que está escrito, tudo, o ideal seria fazer com as letras separadas. E esse é o tipo de trabalho feito aí então por essa ferramenta chamada ferramenta de preenchimento. Outra ferramenta que nós temos é a ferramenta de furação. Para utilizar essa ferramenta, você também deve selecionar um vetor. No caso, digamos que nós queríamos converter nossa madeira em um quadro, e onde o nosso objeto vai ser pendurado, você precisa de 2 furos. Bom, para isso o que você pode fazer? Você pode criar 2 objetos circulares, não necessariamente não precisaria ser circular, para que eles sejam do mesmo diâmetro, e sem precisar colocar, é só dar um Ctrl C, Ctrl V, selecionamos um. Para que ele venha alinhado com esse objeto, nós seguramos Shift e ele vai alinhar diretamente. Agora sim, temos os 2 furos do nosso quadro. Bom, selecionamos os 2, vamos abrir a ferramenta novamente de percurso. Nós queremos que passe, então nosso material tem 20 milímetros, colocamos 21 para garantir que fure o nosso material. Selecionamos a ferramenta, no caso é uma broca, um drill, e nós vamos utilizar uma broca de 8 milímetros. Uma broca de 8 milímetros, colocamos OK, configuramos também aí a velocidade de rotação do motor, a velocidade de ataque, no caso 800. Se outros tipos de material, diminuir esta velocidade, né? Isso vai depender do material, com o tempo e experiência você vai saber cada tipo de material, a configuração necessária, colocando OK. Aqui ele só avisou que o nome da ferramenta não mudou, podíamos até mudar, então podemos colocar broca de 8 milímetros. Colocamos OK. Aqui é se eu quisesse uma furação faseada. O que é isso? Eu clico e falo que a broca vai afundando predeterminadamente, tá? Na medida que eu colocar. Mas no nosso caso vai ser um furo único de 21 milímetros de profundidade. Coloco OK. Coloco OK. Aqui ele está avisando que vai perfurar o material. Como vocês veem, foi colocado aí 2 furos. Se eu colocar em simulação, ele fez um furo no material, mas atenção, este furo, tá, não tem a medida que a gente colocou inicialmente, né, a medida aí dos objetos circulares. Ele tem a medida da broca. Ele furou com a medida da broca, tá? E aqui o diâmetro está diferente, porque com a ponta da broca é diferente, para poder ficar tudo com o mesmo diâmetro, nós deveríamos colocar uma profundidade de furação maior. Para isso, você não precisa configurar tudo novamente, tá? Você pode vir aqui em broca, dar 2 cliques, vamos colocar que a gente quer que fure 25 para garantir, né? Colocamos OK, aqui ele vai falar que vai furar de novo, OK, e simulamos. Agora sim vocês vão poder observar que está no mesmo diâmetro o furo, ele realmente ultrapassou o material inteiro. Aqui, como vocês podem ver, como sempre, não simula todos os percursos. Para simular cada percurso que nós criamos, você deve selecionar cada um deles, tá? Ou
simplesmente simular todos os percursos. Mas aí ele simula o teste, a raspagem, como vocês veem, ó. Bom, como vocês podem observar, nós estamos criando aqui cada percurso, cada ferramenta que nós utilizamos, tá? Para editar qualquer uma delas, basta dar 2 cliques, você consegue reeditar a configuração que você fez. A próxima ferramenta que nós temos aqui é o percurso de gravação rápida. Nós clicamos na ferramenta, selecionamos aí então o que desejamos gravar no caso. E aqui a gente tem uma opção de contorno, onde você vai apenas contornar, ou de preenchimento, onde você vai fazer uma raspagem, né, dessa letra como a gente viu anteriormente. Aqui a gente vai editar então a ferramenta. No caso aqui já está pré-selecionada esta ferramenta, que seria uma ferramenta de gravação. Mas podemos selecionar já que configuramos anteriormente. Sempre em cada banco de dados a gente vai ter que renomear ela. Então, ferramenta 1. E já está toda configurada, porque a gente já configurou ela fazendo aí o corte e o preenchimento. Dei OK. Bom, aqui a gente vai fazer um contorno, tá? Aqui é a profundidade que a gente quer desse contorno, então vamos dizer que a gente quer um risco apenas na madeira. Um risco de 0,5 milímetros, né? Ou 1 milímetro. Nós não temos esta ferramenta no nosso equipamento, então nós não selecionamos. Esta ferramenta, ela limita, né, a regulagem da ferramenta, possibilita que sempre saia na mesma profundidade com esse limitador físico. No caso, nós não vamos utilizar. Vamos chamar de gravação rápida 1, calcular. Aqui vocês podem ver que ela criou o percurso. E aí nós vamos aqui em previsão de percurso. Clicamos em simular, ela vai simular exatamente o que a gente ordenou que ela fizesse. E aí vocês podem ver como fica perfeito também. E de uma forma bem rápida, né? Ou, digamos, iniciar simulação. Nós não queremos que ela faça a gravação de contorno. Como que eu configuro? Clico 2 vezes, vou em preencher. A partir do momento que eu faço o preenchimento, já está configurada a ferramenta, a espessura que a gente quer. Calcular. Fechar. Vamos na simulação. E aí vocês podem observar a raspagem que vocês têm aí de forma rápida. Bom, essa é mais uma das ferramentas possíveis de serem utilizadas aí no Aspire. Bom, a outra ferramenta que nós temos aqui de percurso é a de encaixe, onde nós vamos formar um molde. Então o molde ele é composto de um encaixe macho e um encaixe fêmea. E aqui nós temos 4 opções, ou melhor, 2 opções para macho e 2 opções para fêmea, para realizar o seu molde. Então, por exemplo, eu vou fazer um molde macho direto, ou seja, ele vai ficar em relevo para fora, possibilitando que as minhas peças posteriores desse molde sejam fêmeas. Então eu clico. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou querer uma profundidade de 10 milímetros. Imagina que eu estou fazendo agora um carimbo da letra, né? Então esse macho vai me possibilitar carimbar essa letra ou fazer, por exemplo, no gesso,
né? E como resultado eu vou obter uma fêmea aí desse molde macho. Se eu quisesse 2 moldes para poder injetar no meio desse molde, eu teria que fazer um macho e uma fêmea, mas aqui no caso só vou demonstrar o macho. Aqui então está o corte por fora. A gente configura a ferramenta, lembrando que cada ferramenta, cada trabalho que você fizer vai ter um tipo de ferramenta que vai se adequar melhor. Então isso com o tempo você vai descobrindo. A nível de simulação eu sempre estou colocando a mesma ferramenta, que é uma das mais utilizadas. Clico em OK, calcular, e só para vocês verem aí na simulação. E aí ficaria dessa forma o nosso molde, né? Ele é um molde macho, onde se eu preencher isto com algum material, eu vou obter um molde fêmea. Lembrando que se eu quisesse editar, só daria 2 cliques. E digamos que agora eu quero afundar um pouco mais, quero afundar 12. Seria a mesma coisa. Aqui, como a gente não perfurou o material, eu não usei, que é aquelas pontes que nós podemos colocar entre o material e a usinagem aqui, para que esse material não solte quando eu cortar o material. Calcular novamente. E aí, vocês podem ver que ele vai afundar levemente um pouco mais. Fechando aqui então a simulação, podemos ir para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a gravação ou V-Carve. Para este tipo de gravação se utilizam ferramentas em V, chamadas V-Bit, tá? Onde você vai configurar o ângulo dela e a ponta. Então, por exemplo, a ferramenta que eu costumo trabalhar neste caso são ferramentas de 0.1 e 10 graus. Isso em milímetros sempre, tá? Temos aqui então a profundidade de passagem, temos o passo lateral, como sempre eu deixo isto sempre com as configurações que vêm pré-determinadas. A velocidade, eu coloco o máximo porque eu estou trabalhando na madeira. Velocidade de avanço, por ser madeira, pode ser mais rápido. Aqui também pode ser mais rápido. Vou colocar o nome como V-Bit 10 graus, né? Então a configuração vai aqui dos graus. É sempre bom olhar o desenho. Então aqui a minha ferramenta é 3.175, né? O diâmetro total dela, que poderia ser de 4, de 6, aí vai depender. Dou OK. Aqui você tem duas opções. Ou você inicia a sua gravação aqui e fala eu quero 5 milímetros, tá? Ou ela vai te fazer uma gravação em V. Então o material seria desgastado e o resultado final seria este V no final que vocês veem. Eu vou fazer para vocês poderem observar como fica. E vou colocar que ele vai ter 5 milímetros também. Aqui usar ferramenta de desbaste é quando tiver muito material para você desgastar ele antes de fazer o V. No nosso caso vai fazer na superfície e não precisa. Tá? Aqui o ataque rampeado também não é necessário. Ele só é necessário quando o material for muito duro.
No caso a madeira não precisa. E aí, calcular. Como vocês podem ver, ficou aí fundo e a gravação ela fica de forma triangular o fundo, tá? A próxima ferramenta que a gente vai ver é a ferramenta de percurso de floating, né? O que vem a ser esse floating? É um termo que diz canaletar, é para fazer uma canaleta em volta do seu objeto, no caso aqui das nossas letras. Então, clicando, você pode escolher a profundidade, no caso vamos por 4 milímetros, né? Sempre a ferramenta, neste caso, sempre o programa vai sugerir um tipo de ferramenta para cada tipo de percurso. Aqui ele está sugerindo a utilização de ferramentas ball nose, que são fresas que na ponta delas são cônicas, né? Eu diria, tem realmente uma leve curva na ponta. E essa curva vai possibilitar aí o desgaste do material de forma diferenciada. Então eu vou seguir aqui a orientação para esse tipo de percurso e vou utilizar essa ferramenta. Vou configurar, antes de mais nada, minha ferramenta tem 13175, ela é em milímetros, tá? Então eu posso colocar ball nose 3.175, o demais eu deixo na pré-determinada. 24.000 RPM. A velocidade aqui é um pouco menor, tá? Devido ao tipo de fresa. Então a gente pode pôr os 600 e a profundidade de ataque, né, de penetração, podemos deixar em 100. Se fosse outros materiais, isso muda bastante. Então vamos em calcular. Damos um reiniciar simulação e aí vocês vão observar que ela realmente faz uma canaleta em volta aí do seu objeto. Ficaria dessa forma a sua usinagem. Essa ferramenta ela é válida para quando você não quer aplanar e você quer ter esse tipo de acabamento. Então você consegue com uma única passada, né, deixar realmente curva as pontas com esse tipo de acabamento que vocês podem observar aí. Próximo tipo de percurso que nós temos aqui é o percurso de textura. Nós selecionamos a ferramenta. Aqui no caso do sistema, o programa está sugerindo ball nose. Vamos usar então uma ball nose de 3.175 milímetros, sempre muito importante ficar atento aqui. 24.000 rotações por minuto. Como se trata de um trabalho mais delicado, mesmo sendo madeira, a gente pode aumentar mas um pouquinho menos a velocidade que antes. Podemos colocar a velocidade de ataque um pouquinho menor também. E aqui em milímetros por minuto. Clicamos OK. Bom, uma vez criado então, nós podemos selecionar aqui os padrões para textura. Eu vou deixar como pré-determinado, colocar calcular.
Como vocês veem, o padrão aqui de usinagem já não é totalmente reto, ou seja, o fundo não vai ficar plano, ele vai ficar marcado com essas texturas. E lá você pode configurar essas ondulações. Se a gente colocar aqui reiniciar a simulação e simular, esse é o tipo de textura, por exemplo, que nós criamos lá. Mexendo naqueles parâmetros, nós conseguimos diferentes tipos de textura. Aí vai de experimentando uma textura ou outra até ficar ao agrado aí, ou que se encaixe melhor aí no trabalho que você quer realizar. Esse é outro tipo de percurso, outro recurso que possui a Spire. Temos também aí o recurso prismático, onde você vai conseguir fazer um objeto tridimensional, né, deslocado para cima. Então, clicando nele, você também pode escolher a cota inicial ou a cota final. No caso aqui a gente vai usar só a final e vamos colocar que nós queremos uma letra deslocada para cima de 5 milímetros. Selecionamos a ferramenta nós vamos determinar sempre em milímetros, né? Ou até podemos selecionar ela diretamente aqui em milímetros, em Metric Tools. E aí selecionamos essa já pré-definida pelo sistema, uma de 6 milímetros. Calculamos. E aí vocês veem como ficaria o acabamento. Vocês notem que a borda das letras estão fina. Isso varia de acordo com a ferramenta que você está utilizando. Por exemplo, se eu quisesse modificar aqui esse entalhe prismático, e vamos colocar aqui uma ferramenta mais fina. Vamos falar que ela é de 3 milímetros. Já o desenho vai mudar bastante, como vocês vão observar. Antigamente, na outra configuração, aquelas linhas ficaram mais finas, e isso se deve à ferramenta. É por isso sempre bem bom observar bem as definições que você tem aí e observar na simulação como fica, porque é assim que vai ficar a sua peça usinada. Então, se você quiser a borda mais grossa, fique atento ao tipo de ferramenta que você vai usar. Bom, pessoal, para falar dos outros próximos dois percursos, que são percursos utilizados aí para imagens 3D, eu vou ter que carregar aqui uma imagem, então vou ter que apagar aqui, apagamos. Para carregar essa imagem, nós vamos em modelar, vamos clicar em importar um componente ou modelo 3D, neste caso eu já fiz o download de um, ele aceita diversos formatos, eu utilizei aqui o STL, cliquei em abrir, e aí está carregada a nossa imagem 3D. Descarregada então a imagem, vocês podem observar que ela é bem pequena. As dimensões dela estão descritas aqui no tamanho do modelo, nessa janela. Então vocês podem ver que aqui tem 200 por 200 milímetros por 20 de profundidade e o tamanho do nosso modelo. Você também pode rotar ele, então você pode colocar ele em diversas posições. No caso a gente vai deixar como topo mesmo, alinhado aí na superfície do material. Então eu quero maior esta imagem, só que eu não consigo clicar nela e aumentar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a proporção. Para usar essa proporção, eu posso deixar clicado X, Y e Z para ele deixar proporcional nos três, largura, altura e profundidade, ou posso desclicar, deixar sem selecionar essa opção e aumentar só um, por exemplo, Z.
deixar com Z com 100, mas como vocês veem, a imagem fica distorcida. Então, podemos voltar aí para o que estava pré-estabelecido. Uma vez que eu tenho a imagem, então, clico em XYZ, eu quero fazer uma imagem, aí vocês veem, de 100 milímetros, já é maior do que estava anteriormente. Eu quero colocar ela na base, porque eu quero que ela saia inteira. Onde está essa divisória cinza, se eu colocar no meio, vocês vão ver que só sairia do cinza para cima, ou seja, só usinaríamos a caveira e não o escudo inteiro. Então, para a imagem sair inteira, eu devo deixar ela no topo, ok? Uma vez que eu carreguei e configurei a imagem, vou clicar em OK. E aí vocês têm a imagem já como ficaria. Lembrando que meu material é de 20 milímetros e eu vou precisar agora no mínimo de 40 milímetros de material para a caveira sair inteira. Senão não vai sair a imagem inteira. Bom, uma vez carregada então a imagem, nós vamos em percurso. Vamos definir de novo o material, vamos dizer que ele tem 40. Aqui vocês podem ver que está dando esse erro, o programa avisa que a espessura do modelo excede a espessura do material. Então digamos que eu tenho uma madeira de 50. Essa madeira de 5 centímetros, 50 milímetros, é da onde vai surgir o material. Da onde vai surgir então nossa caveira. O primeiro percurso que a gente vai fazer é o de desbaste, para agilizar, porque os desenhos 3D demoram bastante em serem construídos. Eu vou pegar outra ferramenta. Pegar uma de 3 milímetros, no caso eu posso usar até uma maior de 6 milímetros para fazer esse desbaste inicial. Você pode optar por ou só fazer esse desbaste onde está a imagem, ou no material como um todo, demora mais, é óbvio, tá? Ou só nos vetores selecionados. Por exemplo, eu poderia pôr um círculo aqui em volta e ele faria o desbaste na caveira e aonde está o círculo. No caso, eu não coloquei círculo, não coloquei nada, eu vou mandar fazer no material inteiro, tá? Porque isso vai virar um quadro depois. Então aqui a folga que eu vou deixar depois do desbaste de 1 milímetro, eu vou deixar uma camadinha de 1 milímetro para na parte de fazer a finalização tirar esse 1 milímetro. Vou colocar calcular. Como vocês veem, o número de passada é impressionante, por isso normalmente desenhos 3D demoram bastante para serem construídos. E aí vocês podem observar o desbaste como vai ficar. Aqui a barra azul ela mostra o status, então ainda não chegou nem na metade. Vocês podem ver que ainda não se vê nenhuma imagem, mas se vê um esboço do 3D já. Esperamos mais um pouco. Lembrando sempre que as ferramentas selecionadas são essenciais para uma boa elaboração do seu projeto. E aí, a última passada, temos o que seria o desbaste. O que o desbaste tem que fazer? Agora sim, nós vamos inicializar então o acabamento fino. Fechamos aqui a simulação e vamos clicar aí em criar percurso de acabamento.
Clicamos então em criar percurso de acabamento. É muito parecido ao anterior. Selecionamos igualmente ou na fronteira do material, ou para fazer só onde está o modelo, ou se tivéssemos aí algum vetor, né, um círculo, um quadrado, um retângulo, a gente poderia também selecionar aí dentro do vetor, para fazer essa raspagem só onde está o vetor. Mas não é o caso. A gente vai selecionar no material inteiro, porque como eu disse antes, vai virar um quadro. Bom, ok, selecionamos. Agora sim é importantíssimo a seleção da ferramenta correta, porque é ela que vai dar o acabamento e os detalhes. Se você colocar uma ferramenta muito grossa nessa etapa, você não vai conseguir os detalhes e você vai ter distorção da sua imagem. Então no caso aqui, eu vou usar em milímetros, eu vou usar uma ball nose de 0.125, tá? Aqui vou usar uma velocidade alta, porque é madeira, a velocidade de ataque menor e 24.000 RPM. Vou colocar OK, calcular. É um processo que demora bastante, porque o número de linhas e o número de passadas são grandes. Vamos aguardar então. Lembrando que dependendo da sua configuração, o tempo vai ser bem maior de usinagem. Então você tem como ir aprimorando esse tempo. Bom, o cálculo aqui do nosso percurso de acabamento do 3D demorou em torno de 15 a 20 minutos, e isso se deve ao tipo de ferramenta que nós utilizamos. Foi uma ferramenta de 0.125, o que leva o trabalho a demorar muito tempo. Podíamos ter posto outra ferramenta, né? Mas como os configuramos com 0.1, o trabalho vai demorar mais, porém o nível de detalhe é bem maior. Uma vez colocado aqui então, podemos ver na simulação o trabalho final que teremos aí desse desenho 3D. Lembrando que nós também pedimos para usinar a chapa inteira de madeira, o que vai fazer com que aumente também o tempo de usinagem. Isso aqui foi apenas uma demonstração. Quando você for fazer aí o seu trabalho, faz algumas configurações que não levem tanto tempo, dá para minimizar o tempo, mas se vocês observarem aí o nível de detalhe da imagem é muito alto, né? Basicamente você não conseguiria ver nem a marca da fresa no seu trabalho. E é isso. Então esse aí foi a última ferramenta de percurso, que seria aí elaborar figuras 3D. Existem alguns sites já com algumas imagens 3D para quem não sabe modelar 3D, você pode procurar na internet, você vai achar diversos sites, alguns deles pagos, outros gratuitos, né? Normalmente são sites estrangeiros, ou seja, procurem em inglês quando for procurar, e é isso. Bom, depois de ter falado aí dos percursos possíveis de serem criados no Aspire, vamos falar um pouquinho agora desse menu inferior. Bom, primeiramente temos aqui a base de dados de ferramenta, onde se você clicar vai abrir. Nessa base de dados você tem o sistema métrico em polegadas e tem o sistema métrico em milímetros, de ferramentas já pré-estabelecidas pelo sistema. Mas digamos que você não quer trabalhar com elas, você quer criar o seu banco de dados, que é o mais recomendado nessa situação, porque você vai ter ferramentas às vezes que nem estão nas ferramentas pré-determinadas. Então você vai clicar em novo grupo, vai criar um grupo, vai nomear, por exemplo, minhas ferramentas, vai por aplicar, ok. E aí eu quero inserir uma nova ferramenta nesse grupo que eu criei. Nova ferramenta. E essa ferramenta, vamos dizer que ela é uma ferramenta
de topo esférico, uma ball nose que chamamos, né? Em outra videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fresas que existem e a função que cada uma delas exerce. Então vamos lá. A ponta esférica, vamos colocar que ela é uma ball nose de 3,175 milímetros, sempre em milímetros, porque nossas máquinas trabalham em milímetros. E aí você já tem até a nomeação dela aí de 3,17 milímetros. A velocidade 24.000, velocidade de avanço 800 e velocidade de ataque 100. Poderemos configurar, lembrando que isso muda, tá, em milímetros por minuto sempre, e isso muda de acordo com o tipo de material que você está usinando. Não é o mesmo na madeira do que alumínio. Alumínio, a velocidade de avanço e de ataque vai ser menor, a rotação vai ser um pouco menor, então cada material você vai ter que reconfigurar isso, apesar de ter sua biblioteca de ferramentas. Ou você pode ter configurado já como ponta esférica 3,175 milímetros diâmetro para alumínio, e aí você já tem as configurações aqui pré-estabelecidas. Enfim, aí vai de cada um. Clicamos em aplicar. Então, nosso banco de dados já tem sua primeira ferramenta. E assim por diante. Clicamos nele, minhas ferramentas, nova ferramenta. Digamos que agora eu vou pôr uma ferramenta cônica. Esta ferramenta cônica, você tem que pegar as informações com o seu vendedor, porque ele vai te passar todas essas informações. Bom, o diâmetro da ferramenta, se vocês observam, está aqui. Diâmetro é 6 milímetros desta ferramenta que eu estou trabalhando. E ela tem a ponta dela, o grau dela, que chamamos, esta é de 45. Mas você pode ter outras de 10, 30, 20, 25 graus. Existem vários no mercado. E a ponta dela, esse F, tá, é a medida da ponta mesmo. Conforme você desgasta a ferramenta, pode mudar, e você pode usar um paquímetro para medir ela novamente. Ou às vezes quebra, e você pode ainda usar essa ferramenta se tiver um paquímetro digital. É só colocar direitinho essa medida de F aqui. No caso, a ferramenta nova pode ter de 0.1, 0.2. Então essa aqui ela tem 0.1. É uma das pontas mais finas que existem. E o resto deixamos em pré-determinado. Profundidade de passagem, etc. Velocidade de rotação 24.000 RPM. Velocidade de avanço 50. De avanço, 500. Porque a gente vai usar alumínio, por exemplo. E 50 de ataque, que é a velocidade de penetração, né? Profundidade de passagem podemos pôr 0.1, assim como o passo lateral 0.1 e avanço de limpeza 0.1. Clicamos em aplicar, ok. E aí criamos um banco de ferramentas, correto? Aqui do lado temos a opção de editar percurso. Então, ou você dá 2 cliques no percurso, por exemplo, esse percurso que já tínhamos aqui que eu fiz, e você altera ele. Digamos que eu não quero que ultrapasse a madeira, eu quero que fique em 10 milímetros, altero ele, recalculo novamente e pronto, alterei ele. E aí vocês vão ver que agora não está cortando. Mas isso é só uma opção, né? Então, você pode também selecionar o percurso e clicar nesse botãozinho editar percurso. É a mesma coisa, tá? A mesma função. Temos ao lado o duplicar percurso, que eu vou criar esse percurso 2 vezes. Então, copiei este percurso, caso eu queira utilizar para outro objeto, outra imagem, né? E também tem a opção deletar percurso. Seleciono o percurso e deleto. Digamos que eu quero recalcular para ter certeza que todos os percursos estão ok, seleciono todos eles e dou em recalcular.
Aqui seria para carregar um modelo de percurso, gerar modelo de percurso. Isso aqui normalmente eu não uso, porque para cada tipo de trabalho eu vou usar um percurso já configurado para esse trabalho. Mas caso você faça uma placa como essa várias vezes, você já pode salvar esse percurso. Na hora que você for fazer a sua imagem, é só abrir e pronto, você pode já diretamente, sem fazer todo o processo de configuração de percurso, usá-lo. Aqui você tem a previsão de percurso, tá? Onde você tem que simular todos os percursos e aí você seleciona todos. Ou você tem a opção de simular só os que você está vendo, né? Então aqui, se você selecionar o percurso, ó como você consegue ver ele, por onde a ferramenta passa. Inclusive aqui está indo pelo lado de dentro. Se eu colocar pelo lado de fora, ó, percurso, vai reinício a simulação, né? E agora você vai ver que está pelo lado de fora. Inclusive aqui, ó, a diferença como aparece. O percurso sempre aparece em cinza, que são essas setinhas aqui. E aqui é para você simular. Aqui você pode ir nessa simulação, estou trabalhando com uma madeira mais escura e quero que apareça, ou estou trabalhando com pinos. Então, dependendo do seu material, é só para você ter uma melhor visualização, não muda nada, tá? Então serve para isso aí a configuração de simulação. Aqui esse relógio ele é importante, ele serve para calcular o percurso de corte. Então aqui ele está falando que com essas configurações que nós colocamos, está demorando 10 minutos e 56, que é um tempo alto. Provavelmente, se entrarmos aqui na configuração, é porque existe mais de uma passagem. Veja bem, quando eu configuro aqui para fazer em uma passagem, clico em OK, definir uma passagem, recalculo. Agora sim está para fazer em uma passagem, ó, na simulação até aparece. E você vai ver que quando você clicar no relógio, que é o sumário de quanto dura a sua usinagem, desceu para 16 segundos. Ele está me falando que em 16 segundos essa peça que está aqui vai ficar pronta. Porém, às vezes não é o tempo real. Porque a máquina, o Aspire calcula isso segundo alguns parâmetros. A máquina pode ter outros também e diferenciar. Então você tem como ajustar aqui o fator de escala. Se o fator de escala diminui, né, vai diminuir o tempo. Então aqui estimativa de tempo baseada em milímetros por segundo. E aí a escala, não demorou 9 segundos, demorou 1 minuto. Então está errado, você precisa pôr outro fator de escala. Aí ele já corrigiu. Então dependendo do tempo que demorar, você vai ter que ajeitar aqui a escala. E aí feito isso uma vez, o relógio já vai estar ajeitado e sempre vai te dar o tempo preciso de usinagem. Tá? Dividir percursos. Aqui você tem a possibilidade de fazer percursos diferentes, divididos em áreas diferentes. Então começar com um percurso, ir para outro. Eu não uso essa opção. E aqui, uma das principais e essenciais de saber, funções de salvar o arquivo para você poder colocar no programa onde vai ser interpretado pela sua CNC. Bom, para guardar o percurso e gerar o arquivo para que o GRBL ou o Mach3 interprete e mande os sinais para a máquina para fazer a usinagem que você programou, clicamos aí então no disquete. Neste caso, selecionamos a ferramenta de corte, aparece aqui corte. E aqui estão os tipos de arquivos possíveis que o Aspire oferece. Temos, por exemplo, o Mach3 em milímetros sempre em milímetros. Esse aqui seria para placas, né, para eletrônica comandada por Mach3.
No caso, aqui estamos usando aqui é o programa GRBL, ou seja, ela interpreta o G-Code. E para gerar esse G-Code é bem simples, nós clicamos em G-Code, mas muita atenção, o G-Code deve estar em milímetros, ok? E colocamos guardar percurso, vou chamar de corte teste. Salvamos, ok, percurso salvado, mas eu quero salvar os dois ao mesmo tempo, clico nos dois. Com os dois selecionados, eu vou clicar em calcular. E agora sim, eu tenho os dois percursos, clicando em juntar percurso. Eu tenho os dois percursos. Claro que aqui não faz nenhum sentido eu fazer um corte e uma raspagem, né? E aí, eu conseguiria também guardar como corte e raspagem. Eu teria os dois então aí, mas não é necessário.